para ser ainda hoje. Prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos. E quando surgiu a ideia do Projeto 52, surgiu no coração do Adriano, então a gente tem formalizado junto e conversado a respeito disso. E eu entendo que dessa vez a gente teve talvez um pouco mais de tempo, até um pouco mais assim de cuidado, para a gente iniciar esse projeto. E nessa noite eu quero estar falando um pouco acerca disso, porque nós estaremos 52 dias dentro de um propósito, mas eu queria passar para os irmãos o contexto disso, de onde surgiu isso e o que realmente foram esses 52 dias. Eu te convido, antes de qualquer coisa, a abrir a palavra de Deus. Quem não tiver Bíblia, sente junto aí, se aproxime, porque a leitura vai ser fundamental. A leitura aqui já diz tudo, não precisaria nem falar muita coisa. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao 23. E eu nem combinei com o Adriano, ele estava viajando, né? E o tema lá, tempo de reconstruir. Ele já falou do galpão, então Deus está no negócio hoje, não está? Deus está no meio desse negócio. Muito bem, Neemias 4, todo o capítulo nós vamos ler. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construções daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem apaga as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava a sua arma.
E cada um dos consultores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvi o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com a metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Vamos orar. Deus santo, Deus maravilhoso, Pai querido, estamos aqui, ó Deus, diante dessa porção maravilhosa da Tua Palavra, Senhor. Quantos ensinamentos aqui, Deus. O que eu peço ao Pai é que essa palavra, Deus santo, que o Senhor colocou no meu coração, Deus, que ela possa, Deus santo, produzir fruto nesses corações que nessa noite, ó Pai, anseiam pela Tua presença, esperam ouvir algo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Deus santo, abençoá-los nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Tempo de reconstruir. Meus queridos, o contexto desse texto do livro de Neemias. Neemias foi um dos homens que foi levado ao cativeiro ali na Babilônia durante todo o exílio de Israel. E o fato é que naquela época, quando Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém e levou cativo o povo, ele deixou na verdade os menos instruídos em Israel, e ficaram por ali, enquanto que todos aqueles que poderiam oferecer algum perigo, algum tipo de ameaça aos caldeus, eles levaram embora, levaram para lá. Então nós vemos, quando vocês ouvem falar de Daniel, de todos ali aqueles príncipes, eles foram levados cativos, e Neemias era um deles, era um dos homens nobres de Israel. E Neemias, ele foi para lá e se tornou o mordomo do rei. E Neemias, ele tinha uma vida boa até certo ponto, porque todos os dias ele provava a comida do rei, a comida e o vinho. A comida era boa, o vinho era bom, se não tivesse veneno, né? Então a função dele era essa, provava se não tinha veneno. E certo dia ele estava lá diante do rei, meio chateado com as notícias que recebera acerca de Israel, e ele então entendeu que precisaria iniciar em Israel um projeto, um processo de reconstrução, porque Israel estava totalmente destruída, os seus muros caídos, as portas da cidade toda queimada, e uma nação totalmente sem identidade, totalmente ali sem expectativa de dias melhores. Eu entendo que se Neemias não retornasse, Israel não seria a nação que é hoje, Israel não teria a força que tem hoje. Mas um dia alguém entendeu que ele precisaria tomar uma atitude, precisaria tomar a iniciativa para iniciar um processo de reconstrução. E ele volta então, Neemias volta para iniciar todo o processo de reconstrução da nação de Israel. E a Neemias cabia ajudar a reconstruir os muros. Muros esses que levaram então, durou-se 52 dias de trabalho para acontecer, né? No capítulo 6, versículo 15, diz isso, que acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E por isso, então, dentro desse contexto, que nós vamos fazer esse projeto. Porque aqui, Israel iniciava um projeto de reconstrução, não só de muros, não só de uma cidade, mas de reconstrução de identidade, de reconstrução, sabe, de projetos de vida própria, de novamente viver pensando no futuro. E dessa forma, então, Neemias volta. Diz que os muros estavam em ruínas. Jerusalém era
era toda cercada, aliás, é toda cercada por muros. Existiam ali várias portas de acesso, e diz que essas portas estavam totalmente queimadas e os muros totalmente destruídos. Gente, e o que significava um muro naquela época de tantas guerras? Quando assistimos os filmes, Troia, enfim, nós vemos os muros de Jericó. Uma cidade com muro alto é uma cidade inatingível. Qualquer exército, se ele tivesse um muro alto cercando a cidade, ele era uma fortaleza e era temido, porque ninguém conseguiria entrar, porque em uma guerra a grande meta era matar os nobres, os reis, e dificilmente alguém chegaria na cidade porque tinha os muros altos. E Jerusalém sempre foi temida pelos seus muros, mas agora Jerusalém está ali, totalmente em ruínas. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida? Olhando para essa revolução de Jerusalém, o que nós podemos aprender com isso? O que podemos tirar de lição para nós? Queridos, eu confesso que particularmente eu iniciei esse ano com muita expectativa, sabe, com muita coisa boa no coração, com muita vontade de fazer muitas coisas diferentes e fazer dias diferentes para mim. E eu pude perceber nessa semana, que na semana do clamor, os irmãos que participaram aqui, eu fazia questão de todos os dias, quando encerrar, olhar nos olhos de cada um, porque nos olhos dele estavam, sabe, olhos de esperança, de quem foi tocado por Deus, de quem, olha, eu estou esperando coisa boa, olhos de quem está buscando uma intimidade com Deus, olhos de quem recebeu um toque de Deus, recebeu uma palavra de Deus, e aquilo muda. Eu ouvi de irmãos aqui falando: olha, a minha semana foi complicada como as outras, os problemas vieram, não teve mudança nenhuma, mas eu reagi diferente a elas, porque eu estava em comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. E reconstrução é isso. Reconstrução, nós não conseguimos reconstruir, não conseguimos fazer nada se nossas bases não estiverem em Deus, se não buscarmos essa intimidade com Deus. E acredito que é chegado o tempo para mim e para você de iniciar um processo de reconstrução na nossa vida. Áreas que estão em ruínas, áreas que estão, sabe, motivo de vergonha para nós mesmos. Tantas vezes estamos totalmente sem identidade, porque a vida nos tornou nisso. As dificuldades vieram e foi nos tornando, sabe, pessoas sem personalidade, sem identidade, pessoas totalmente vulneráveis, totalmente influenciadas por qualquer coisa. Os muros simbolizavam proteção, limites. Você faz sua casa, você faz questão de ter um muro alto, coloca lá uma cerca elétrica, porque aquilo você impõe limites. Olha, aqui só entra quem eu quero, aqui só vai entrar quem eu convidar. E o problema é quando na nossa vida estamos assim, sem limites, sem estrutura, sem segurança. Então tudo que vem nos atinge, tudo que vem chega até nós, nos abala. Qualquer situação nos põe ao chão. Sabe, qualquer crise, por menor que seja, muda o meu semblante. Eu acordo pela manhã naquela empolgação, olha, eu vou fazer, vai acontecer, vai ser maravilhoso, e vem uma notícia ruim. Nós caímos. E o grande desafio para nós, para essa comunidade, é iniciar um projeto, um processo de reconstrução da nossa vida, para que não sejamos mais, sabe, pessoas tão previsíveis, vulneráveis, e qualquer coisa nos atinge. E o projeto 52 ele nos dará a oportunidade de iniciar um processo de reconstrução. Sabe por quê? Nós estaremos por um período de dias, 52 dias, orando, meditando na palavra de Deus,
buscando comunhão, nos aproximando de Deus. E como eu falei no início, é impossível restaurar alguma coisa, é impossível reconstruir alguma coisa sem estar totalmente ligado a Deus. E nesse tempo de busca, o grande desafio nosso como igreja, como pastores aqui, é ajudar você a se aproximar de Deus, a buscar intimidade com Deus, para que você possa ser mais forte. Nós vemos uma nação toda destruída, toda sem esperança, sem identidade alguma. Mas de repente, alguém enxerga, alguém entende que aquilo não poderia ficar como estava. Então no capítulo 1, versículo 3 de Neemias, diz que ele recebeu a visita de alguns irmãos de Jerusalém, e ele pergunta acerca de Israel, e então a resposta foi assim, em Neemias 1:3: o restante, os que ficaram em Jerusalém do cativeiro, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Isso era a pior coisa para uma cidade: sem muros, sem portas, totalmente acessível para quem quisesse entrar. Então, em cima desse contexto, eu queria falar com os irmãos nessa noite alguns pontos que devemos considerar para que haja em nós um processo de reconstrução, para que haja em nossa vida uma restauração. E eu entendo que é fundamental, e foi isso que Neemias enxergou. Ele poderia voltar para Jerusalém e falar assim: olha, vamos construir as casas de vocês, mas vamos começar a... Está faltando comida? Vou buscar comida, porque eu estou com carta de reis aqui para pegar o que eu quiser, onde quiser. Neemias, ele veio muito forte, ele veio com a carta do próprio rei. Ele poderia fazer isso, mas Neemias sabia que o problema estava na estrutura, estava nos muros, estava nos limites que deveria impor, sabe? O muro de Jerusalém era algo que identificava a cidade, mas aquela identificação não existia mais. Então Neemias entende que era necessário reconstruir os muros primeiro, era necessário ajuntar aquele povo, era necessário que o povo se sentisse protegido, se sentisse seguro, para então começar a dar os outros passos. E é assim que funciona. Não adianta nada nós almejarmos coisas grandes se a nossa vida não está firmada em Deus, não estamos aliançados, se as pessoas não olharem para nós e verem uma identidade, não verem uma identificação com Deus. Jerusalém era temida porque sabiam que ali habitava o Deus. Eles falavam: o Deus de Israel está lá, o Deus de Israel está lá. Eles temiam. Então aquilo identificava a cidade. E eu pergunto para você nessa noite: o que te identifica? Quando olham para você, o que as pessoas enxergam? Quando falam ao seu respeito, qual comentário que é feito? Que referência fazem de você? Como está a sua identidade? Meu querido, você recuperar essa identidade, tem que fortalecer os muros, as estruturas. Os muros mostram seguranças, limites, impõem limites. Mas o fato é que a vida vai construindo em nós essas ruínas, essas feridas. Quantas coisas nós vivemos, talvez há 10, 20 anos, 30 anos atrás, e aquilo ainda tem uma forte influência sobre você hoje.
aquilo ainda norteia a sua vida, aquilo ainda faz você se sentir mal, porque a vida vai nos moldando com aquilo que vivemos, e o grande problema é quando não há cura naquilo que nos machucou um dia. Sabe, quando nós fomos machucados, mas aquilo foi tratado de uma maneira muito superficial, e nós acabamos que convivendo com isso, sabe, convivendo, carregando isso, então ficamos fragilizados, nossa alma machucada, coisa lá no coração, e nos tornamos algo muito fácil. Você teve uma decepção em alguma área da sua vida, então quando alguém fala naquele assunto, você já se acaba, você vai ao chão, você chora, você está fragilizado. Sabe quantos tipos de torturas e abusos nós sofremos pela vida? Sabe, nós vemos casos terríveis, né, de abuso sexual, mas tem outros abusos que nós sofremos durante a vida, tantos abusos, sabe, que às vezes as pessoas não levam em consideração. Um abuso é tudo aquilo que você não queria fazer, alguém te forçou a fazer de alguma maneira. O abuso é tudo aquilo que de repente você, sem perceber, foi induzido a fazer. Isso gera em nós tantas feridas, nos machuca tanto, sabe, fomos violentados pela vida, situações, isso nos tornou vulneráveis, frágeis, qualquer situação nos abala, sabe, nossos muros estão caídos, as portas queimadas, qualquer coisa nos atinge. Às vezes você vem com um propósito, olha, agora eu vou pegar firme, eu vou na igreja, e chega você, às vezes imagina que alguém olhou de uma maneira diferente para você, pronto, acaba, porque lá no fundo você tem uma carência de atenção, isso não foi curado ainda, você precisa ser notado. Eu nunca estudei psicologia, talvez alguém de vocês já estudaram, mas nós que cuidamos de gente, a gente aprende a ser um pouco psicólogo, e nós percebemos todas aquelas pessoas que sabem que chega e eu cheguei acontecendo, são pessoas extremamente carentes de atenção, e ela precisa ser tratada. Deus precisa colocar estrutura no coração dela, porque nem sempre ela vai ser mais engraçada na turma, nem sempre ela vai sobressair. Eu sempre fui frustrado com isso, porque olha, eu nunca soube empinar bicicleta, não sabia fazer pipa, e nunca soube dançar nada. Imagina como eu cresci, estou aprendendo a dançar agora. Então imagina a frustração que eu tinha. Você cresce e sempre tinha alguém que era melhor que você. Nós somos da geração do break, né? Lembra? Né? Eu não sabia. Sabia dançar? Eu não sabia. Eu morria de raiva. Eu não tinha panelinha. A molecada chegava e apavorava. Eu ficava lá olhando. Olhava o Michael Jackson dançar, não aprendi. Passou. E vieram, né, tantas gerações, tantas danças, não aprendi nenhuma. Mas devo ter talento em outras coisas, né? Então, gente, o fato é que não podemos ser atingidos tão facilmente. Eu queria que você pensasse nisso. Qual área da sua vida está vulnerável assim? Sabe aquele assunto que quando alguém fala, acaba para você? É aí que nós temos que tratar, buscar ajuda. Você não vai conseguir tratar disso sozinho. Você não vai conseguir se curar sozinho.
Mas é aí que você precisa. É aí que você precisa ser tratado. Então, no processo de reconstrução, nós temos que fortalecer as nossas estruturas, fortalecer nossas bases, aprender a impor limites. Quando você começar a ouvir coisas que não te fazem bem, você tem duas pernas para levantar e sair. Se isso ainda te machuca, você tem que fazer isso. Vai chegar um tempo que você vai ser curado disso, mas enquanto isso te machucar, você não é obrigado a compartilhar essas coisas. Temos que parar de ser previsíveis. Gente, nós vamos cair, vamos fazer muita besteira, vamos fazer pelo menos besteira diferente, para não cair de uma maneira diferente, não ficar, sabe, tão previsível. Puxa vida, olha o problema de novo, olha lá como está. Todos já passaram por todos esses problemas do século, todos já passamos por eles de alguma maneira. Não podemos ser alvo tão fácil, não podemos estar tão vulneráveis. E Neemias entendeu que aquela cidade, enquanto não levantasse os muros, ela estaria vulnerável, ela estaria fragilizada, qualquer coisa entraria nela. Quem quisesse viria e faria estrago. Mas nós temos que mudar isso. E essa mudança, eu certifico de que a única coisa que nos muda, que nos prepara para enfrentar qualquer situação, é a nossa intimidade com Deus, é nós caminharmos na presença de Deus, é sermos direcionados por Ele. Eu pude ver nessa semana aqui um brilho diferente nos olhos dos irmãos quando nós olhávamos. Por quê? Porque Deus estava colocando alguma coisa em nós, Deus ministrando alguma coisa. E no outro dia não tem jeito, sabe, o banco está lá e o banco não dispensa a canetinha vermelha, e a conta fica vermelha, o carnê vem, não tem jeito, o problema vem, a doença vem. Sabe aquilo que você não resolveu na semana passada, você ouve essa semana toda, e talvez não resolveu ainda. Mas não pensei, nós nos tornamos melhor, nós nos abalamos tão facilmente, ficamos mais estruturados, as coisas que nos atingiam não atingem mais, aquilo que entrava em nós tão facilmente não entra mais. Eu aprendi também com Neemias que todo trabalho, toda reconstrução e restauração, ela não pode simplesmente você chegar e sair fazendo. Neemias é um estrategista, como o Capitão Nascimento lá, né? Conceito de estratégia, estratégia e por aí vai. Estratégia. Eu tentei pôr aqui, mas eu nem ia saber ler o que ele falou, por isso que eu não coloquei as estratégias que ele fala. Mas enfim, Neemias, ele poderia chegar em Jerusalém, né, todo cheio de pompa, afinal ele tinha cartas do rei, chegar falando: ó, seguinte, vamos levantar esse muro, estou aqui, vou ajudar vocês, pode confiar, ó, o negócio é comigo agora. Mas diz que Neemias, ele chegou, vocês podem ler depois no capítulo 2, versículo 11 a 18, vocês podem ler que Neemias diz que ele chegou na cidade, ele não falou para ninguém o que ele ia fazer, ele não falou para ninguém. Aí ele pegou alguns homens, por 3 noites ele deu toda a volta na cidade para ver como estavam os muros. Então ele chegou, ninguém sabia o que Neemias foi fazer ali, mas ele foi, sabe, foi verificando. Primeiro foi ver se aquilo que falava para ele se procedia, se era verdade. E afinal falava: olha, está destruído, o muro caído, as portas queimadas. Neemias chegou: deixa eu ver se é isso mesmo. Então Neemias chega e vai avaliar a condição para ver o que ele precisaria fazer
para reconstruir aquilo. Então, dentro do processo de reconstrução, precisamos criar novas estratégias. Sabe? Precisamos fazer como sempre fazemos. Ficar gritando para todo mundo: olha, eu vou fazer isso agora, olha, não, agora vai dar certo, agora vai ser uma bênção, agora vocês vão ver, eu vou conseguir, agora eu vou ganhar dinheiro, agora, olha, eu vou ser muito espiritual, agora e falando um monte de coisa. Eu falo por experiência própria. Tem coisas, guarda no teu coração, só fale com Deus acerca disso, trabalhe por isso, porque você não precisa provar nada para ninguém. Deixa acontecer. Pare de gritar tanto, de ficar falando tanto: olha, eu vou fazer, porque agora vai acontecer, estou com um projeto novo, olha isso e aquilo. Viu? Vamos trabalhar, vamos deixar Deus, sabe, fazer junto com Deus, e automaticamente, se isso faz tanta importância para nós, as pessoas verão o que estamos fazendo. Mas sem muita gritaria, sabe, sem muito estardalhaço, sem pôr muito fogo, sabe? Não precisa ficar gritando nada. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que provar para você que você é capaz. Você tem que se convencer de que você é capaz. Muitas vezes ficamos gritando porque precisamos de palavra de afirmação, porque alguém fala: não, olha, oh, beleza, você vai conseguir, amém, joia, vai firme e tal. Mas você mesmo não tem convicção de que vai dar certo. Você mesmo não tem certeza de que nada vai dar certo. Você próprio não se convenceu ainda de que isso vai ser bom para você. Prove para você. Prove para você mesmo. Muitas vezes você quer provar para todo mundo que você é capaz, mas não conseguiu provar para si próprio. Então a estratégia para você é acordar de manhã assim, ó, chegar na frente do seu espelho, olhar para aquele cara do outro lado e falar assim: ó, você é o cara, você é capaz, você consegue. Você se convencer de que você é capaz. Senão nós vamos ficar o ano todo falando aqui e não vamos chegar a lugar algum. Sabe, não precisa provar nada para ninguém. Sabe, às vezes as coisas não dão certo, queremos ficar achando culpado, sabe por quê? Porque nós falamos para tanta gente o que ia dar certo e não deu. O fato é que quando nós gritamos muito, aí quando algo não dá certo, temos que dar satisfação para muita gente. E aí é complicado, porque nós ficamos com vergonha porque não deu certo, e a coisa não aconteceu, porque eu não consegui, eu não venci. Nossa, mas você estava tão bem, você falou aquele dia. Pois é, não deu, mas vamos lá, entendeu? Tem que ficar explicando. As emoções da sua vida, guarda no teu coração. Abra somente aquilo que você precisa de ajuda, e para pessoas que têm condição de te ajudar, não pessoas que estão esperando, torcendo para que não dê certo. Porque, gente, não tem jeito, né? Esse sentimento de inveja, ele está em nós também sem perceber, né? E tá que a primeira cadeia em mim, quem não sentiu inveja uma vez, eu sente. Quando você vê alguém conquistando alguma coisa, você fala: puxa vida, né? Poderia ser eu. Puxa vida, né? Vai lá. Eu que merecia isso. Às vezes sem falar, sem querer pensar, mas lá dentro tem isso, porque nós somos assim, né? Esse egoísmo era nosso. Não é porque você é a pior pessoa do mundo, é porque o ser humano é assim. Ele quer para ele, né? Ele sempre está, sabe, entende que as coisas melhores ele que merece. Então, sabe, você não precisa ficar gritando para todo mundo, não precisa ficar, sabe,
ficando culpado, sabe? Puxa, relacionamento não deu certo. Paciência. Vamos lá, vamos embora, vamos tentar de novo. Não tem que provar nada para ninguém. Vou provar que a pessoa, ele ou ela que estava errado. Agora olha aí, ó, namorada bonita com um monte aqui. Para com isso, não vai te levar a lugar algum. Nem você mesmo está convencido de que você é tudo isso. Porque eu entendo que quando as coisas para nós dando certo ou não, dependendo de como nós encaramos ela, é que virá o próximo. Se eu encaro ela com imaturidade, eu vou ter relacionamentos imaturos na vida toda. Não há culpados, simplesmente não deu certo, então vamos tocar a vida. Só que nós gostamos de ficar gritando, sabe? Se exibir, mostrar. Mude a estratégia. Trabalhe com Deus. Analise a situação. Vamos ver se é isso mesmo. Certo caminho é esse? Vamos ver, né? Neemias foi lá, começou a ver. Deixa eu ver realmente se o muro está tão feio como me falaram. Aí quando ele foi, ele viu tudo que iria fazer. Aí ele chamou primeiramente os homens de confiança. Pode ver que eu li ele fala assim: os meus homens. Neemias fala: chamei os meus homens, os homens de confiança, que ele falava agora é aqui. Vamos fazer isso aqui. Então Neemias, ele começa o processo. Provérbios 21, 23, eu estava... Nossa, esse provérbio é demais. Ele fala assim, ó: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. Neemias não chegou falando, não chegou gritando. Gente, processo de reconstrução. Vamos reconstruir, mas não precisa ficar, sabe, gritando para todo mundo. Sabe, Neemias, ele teve também a convicção do que estava fazendo, porque nós vemos que o tempo todo, o tal de Sanballat e Tobías, o tempo todo eles vinham e queriam de qualquer forma parar aquela obra. Diz o capítulo 6, versículo 9 de Neemias: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora. Não se efetuará. E aí então Neemias ora: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Porque enquanto as pessoas vinham e falavam que eles não teriam condição de fazer, Neemias falava: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque realmente eu não tenho condição de fazer. Então, mediante todo aquele desânimo que vinha dos opositores, Neemias falava: Senhor, fortalece as minhas mãos. Que Neemias sabia, conhecia a limitação. Ele sabia que ele estava limitado em Deus para reconstruir. Então entenda isso: a reconstrução da sua vida está limitada em Deus. E Neemias entendia isso, que as pessoas vinham para desanimar, e ele falava assim: Senhor, fortalece as nossas mãos. Fortalece. Porque por muitas vezes, incrédulos à nossa volta não falam. Nós mesmos somos incrédulos no que eles estão fazendo. Mas temos que fazer como Neemias fez. Quando vinha qualquer desconfiança, ele falava: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Que nessa noite você possa falar: Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, eu preciso reconstruir. Pai, eu preciso. Realmente me falta força. Às vezes eu estou desanimado, mas Senhor, fortalece as minhas mãos. Você pode fazer assim com as suas mãos agora? E falar: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fale isso. Deus nem ouviu. Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos.
porque a obra é difícil, não é fácil, Senhor. Eu vou ter muitas dificuldades, eu vou ter momentos de dúvidas, mas eu estou na tua força. Então, Senhor, fortalece as minhas mãos. Essa é a palavra de Neemias, essa é a oração de Neemias. Senhor, fortalece as minhas mãos. Aleluia. Eu faço uma grande obra, que de modo algum poderia descer, porque se eu descer, a obra cessará. Essa é a resposta de Neemias quando queriam parar. Então nós vemos todo aquele processo de reconstrução. Agora, quero falar mais uns 5 minutos só, para não ultrapassar muito rápido, já está ultrapassando. E talvez essa seja a maior mensagem para você nessa noite. Talvez essa seja a mensagem que está queimando no meu coração. É que você não vai reconstruir nada sozinho. Você não consegue reconstruir nada sozinho. E como nós lemos, diz que quando vinham as oposições, eles se juntavam. Enquanto um trabalhava, o outro defendia. Enquanto um trabalhava, o outro não deixava que nem um desanimador ou nem uma dificuldade afetasse o trabalho dele. E nós, como igreja, como comunidade líder, nós aqui queremos nos dispor a isso, a ser o seu ajudador. Enquanto você trabalha, o meu desafio é estar com a espada na mão por você. E Deus está buscando aqui defensores. Deus está buscando defensores na igreja, defensores dos nossos irmãos. Eles se uniram para reconstruir. Quando começou a vir as dificuldades, eles ficaram com medo, queriam parar, não havia mais força. Porém, Neemias, ele então chama os irmãos, e eles se revezavam. Enquanto uns trabalhavam, os outros ficavam munidos de lança, espada, escudo, para que eles trabalhassem. E quando eu li essa parte, eu lembrei da primeira vez que eu fui em Ribeirão Branco, e numa vigília nós orávamos, e Deus trouxe uma palavra para nós, que nós deveríamos defender o outro. E naquela noite, a frase, acho que a frase, um pelo outro, foi gritada naquela noite em Ribeirão Branco. Eu sei que muitas daquelas pessoas não entenderam essa frase, essa palavra de Deus, mas essa palavra está viva no meu coração, está viva no coração do Adriano, está viva no coração de muitos aqui da comunidade, de um defendermos o outro. Eles se construíram tranquilos ali, porque enquanto trabalhava tinha alguém os defendendo. Temos que aprender a defender o outro. Vai ter dias, Fabiana, você pode estar no meio de esposas frustradas, vão falar mal do marido delas, mas você defenda o seu, porque Deus é você para ele. Isso é um defender o outro. Vai ter dias que alguém vai chegar até você e vai falar assim: olha, eu estou cheio de problema, cadê o Adriano na comunidade? Ou cadê o Carlão? Cadê o Bilica que não vem aqui me dar uma força? Você vai defender ele, você vai defender o Carlão, vai defender o Adriano, porque assim a gente consegue construir. Você tem que tomar a dor, porque olha, todo o processo de traição, ele começa assim. Quando você aceitar que alguém fale mal do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, você está começando um processo de traição com ele, porque o simples fato de ouvir, você está colaborando com aquilo. Então quando você
você participa de uma conversa, fala, ouve, você está iniciando o processo de traição. Um casamento não é uma traição, começa numa cama, ela termina ali, mas é um processo de insatisfação e de entrar em conversa fiada. Você estiver lá na rodinha e todos falando, todos os maridos lá falando mal da mulher, olha, e não se arruma direito, e engordou, isso e aquilo. Pelo menos, no mínimo, fique quieto. Se ele falar alguma coisa, fala, olha, problema de vocês, porque a minha é a melhor que vocês podiam me dar. Defenda. Porque o processo de traição e casamento começa aí, na insatisfação, na infidelidade em uma conversa. E assim começa. Mas nós temos que defender um outro. Defender. Aprender a defender. Que no nosso coração seja sempre esse princípio. Eu vou permitir que alguém fale mal do meu filho. Se o filho dele tem um problema, vamos ajudá-lo. Agora, o meu eu não falo, porque é o melhor filho que Deus poderia me dar. Vou falar mal da minha comunidade? Não, é a melhor que Deus poderia me dar. Vou falar mal do meu amigo Adriano, do meu amigo André, do meu amigo Danilo? Não, nós vamos nos defender. Um processo de reconstrução é assim: eu saber que eu estou tranquilo porque alguém me defende. Eu posso trabalhar naquilo que eu entendo que é bom para mim, porque alguém está me defendendo. Alguém está me preservando, não permitindo que eu seja difamado, ridicularizado. Assim eles se reconstruíram, um pelo outro. É assim que deve ser. Reconstruir a nossa vida em fidelidade a Deus, em fidelidade a quem está próximo de mim, nos defendendo mutuamente. E assim, para encerrar, uma coisa é certa: Deus coloca o nosso coração nessa noite. Essa mensagem queimou no meu coração a semana toda, de que Ele quer iniciar um processo de reconstrução na minha vida, na sua vida. Deus quer iniciar um processo de reconstrução, reconstruir suas estruturas, de colocar estratégias para vencer, para que tenhamos dias e anos melhores, para que possamos em um breve tempo olhar para trás e falar: obrigado, Pai, porque valeu a pena, compensou, foi bom demais. É tempo de reconstruir, deixar Deus reconstruir em nós o que Ele sonhou. Muitas vezes jogamos todos os nossos sonhos, projetos fora. Eu entendo que aquilo que você planejou, aquilo que um dia você externou ou somente pensou, enquanto você falava ou pensava, Deus escrevia e vai ajudar você a realizar isso. Enquanto você estava lá sonhando, falando para alguém, Deus estava escrevendo, e Ele não esquece desse sonho. Talvez você tenha esquecido, mas Ele não esquece. E temos dias de reconstrução. Que 2012, 13, todos os anos de nossa vida sejam anos de reconstrução da nossa vida, com dias melhores, de intimidade com Deus, que fará toda a diferença. Fará toda a diferença. Eu não sei nem se nós temos tempo para isso, mas eu ia chamar a Adriana aqui. Eu gostaria muito que nós orássemos por você que quer iniciar a reconstrução na sua vida hoje. Nós precisamos disso. Talvez você precise receber uma oração hoje, e não é o tempo que vai te impedir de sair daqui convicto que Deus tem na sua vida.